O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A lei que descreve o novo ensino médio foi aprovada em 2017, porém, ele só passou a ser implementado no ano passado. Mas para entender melhor essa discussão por parte dos professores, a gente conversa agora com a professora Rita de Cássia. Bom dia, professora. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Rita, explica um pouquinho para o ouvinte o que é que está acontecendo, o que é que está sendo discutido nesse momento. Vamos lá, para que a gente consiga entender, o novo ensino médio, ele tem 40% das suas disciplinas flexíveis. Há uma crítica, e essa crítica já dura algum tempo, que os professores fazem, os especialistas em educação, de que a quantidade de disciplinas relacionadas ao ensino médio no Brasil é muito grande. Associado a isso, nós temos problemas históricos, como, por exemplo, o desinteresse do aluno em relação à escola, a alta evasão no ensino médio. Assim, se tentou fazer uma reforma do ensino médio que, em teoria, buscasse fazer com que o ensino médio se tornasse mais atraente. Só que essa reforma tem alguns problemas. O principal problema é que ele foi feito de forma muito apressada. A consulta pública durou muito pouco tempo, os órgãos diretamente relacionados com a educação não foram ouvidos, né? Inclusive, um dos órgãos mais famosos do Brasil nesse sentido é o Movimento Todos pela Educação, que diz assim: a reforma caminha de forma acertada, mas ela foi feita de uma forma desastrada, de uma forma apressada. Então, o que esse movimento está querendo colocar com isso? É que você tem a manutenção de tempo de carga horária das disciplinas tradicionais, principalmente relacionadas a línguas e matemática, mas você tem uma diminuição exponencial das ciências humanas, né? Então, disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia, elas ficam com cargas horárias muito pequenas, algumas inclusive correndo risco de desaparecer, quando essas disciplinas são muito importantes para uma leitura social. E aí esses 40% de disciplinas flexíveis era para ser discutido com alunos, pais, comunidade, enfim, trazendo uma customização, uma aproximação do ensino médio com a realidade do aluno. A grande questão é que as escolas, principalmente as escolas públicas, elas não conseguiram fazer esse processo de discussão. É claro que o novo ensino médio, ele pressupunha um prazo mais extensivo, né, para ser implantado. Não seria para ser implantado do ano passado para cá, porque associado a isso a gente ainda teve uma pandemia no meio do caminho. Mas a gente consegue perceber que, na prática, o que está acontecendo é que ele termina aprofundando um abismo muito grande existente entre as escolas públicas e as escolas privadas. As escolas privadas estão mais adiantadas em relação a esse processo, conseguiram fazer essa customização de forma mais adequada, mas as escolas públicas não necessariamente conseguiram fazer no mesmo ritmo e alguns estados do Brasil sequer começaram a fazer. Então, esse descompasso, já que a gente está tratando de um panorama nacional, é que vai fazer com que hoje exista uma pressão muito grande de educadores, de entidades de educação, para que o governo federal ele suspenda esse novo ensino médio. E aí, o que vai acontecer? Associado a isso, a gente tem celebridades que estão entrando aí nesse palco, algumas que criticam a suspensão, outras que não criticam, mas o governo federal ele está adotando uma postura de precaução. Ele não fala de revogação do novo ensino médio, ele fala de um processo de suspensão temporária daqui de novas implantações, então vamos deixar isso claro. Se a escola do seu filho já se adequou, ela não vai retroceder, ela vai continuar na proposta do novo ensino médio. Se não entrou, ela não vai entrar agora, ela vai aguardar uma orientação, mas precisa feita pelo MEC. Então o MEC está fazendo uma consulta popular maior, né, com mais tempo, chamando as entidades de educação para de fato discutir um ensino médio que seja mais plausível de agradar a todos. Essa seria exatamente a principal situação. Professora, como é que essa medida ela impacta o Enem? O governo federal não tem ainda uma data para o Enem, a gente não sabe direito qual é o impacto que esse ensino médio inovador vai ter no Enem, se a gente vai ter uma redução de questões relacionadas a humanidades, se não vai ter uma redução de questões, como é que fica essa questão das disciplinas optativas, se haverá um bloco de disciplinas optativas, ou se o Enem não vai modificar nada e vai ser o Enem que foi aplicado o ano passado, né? A gente não tem uma ideia muito precisa do que é que vai acontecer. Então, o cenário é um tanto quanto incerto, mas o que a gente sabe é que nós podemos discutir isso. Então, tem uma consulta lá na página do Ministério da Educação. Nessa consulta é importante que as pessoas que já vivenciam a experiência do novo ensino médio contem as suas experiências, façam proposituras e aquelas pessoas que são contra ou a favor também se posicionem. Mas, principalmente, que as pessoas que são capazes, né, de elaborar uma proposta, que já conseguem pensar uma proposta, que já tem uma discussão numa proposta em alguma instituição que faça parte, também façam essa propositura, porque nós temos muitos parlamentares que estão envolvidos nesse processo de discussão e a ideia, de fato, é que a gente tenha um ensino médio com essa finalidade, né? Que seja atrativo, que mantenha o aluno na escola.
e que seja próximo da realidade do aluno. Muito obrigada pela sua entrevista, Rita de Cássia. Obrigada, Carla, a você, aos ouvintes da Rádio Cidade, e vamos ficar atentos, né, sobre essa postura do governo federal frente a essa possibilidade da modificação da educação brasileira. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a professora Rita de Cássia, que explicou a situação da discussão em relação ao novo ensino médio que pode ser suspenso nos próximos dias. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.